Você já percebeu que existem silêncios que falam mais alto do que qualquer entrevista explosiva? Durante décadas, Glória Pires evitou explicar o que realmente aconteceu naquele casamento que parecia perfeito diante das câmeras. Nenhuma acusação direta. Nenhuma coletiva dramática. Nenhuma guerra pública. Apenas postura, foco e reconstrução. Mas aos 62 anos, em falas recentes e atitudes que passaram quase despercebidas, ela finalmente deixou escapar algo que confirma o que muita gente sempre desconfiou: não foi apenas um divórcio. Foi uma decisão de sobrevivência emocional. E o mais intrigante, ela nunca precisou apontar o dedo para ninguém para que a verdade ficasse evidente. Hoje você vai entender por que aquele fim, que parecia abrupto nos anos 80, na verdade já dava sinais claros muito antes da separação ser anunciada. Vamos falar de bastidores pouco comentados, de escolhas que mudaram destinos, de uma virada silenciosa que redefiniu completamente o rumo da vida dela. E principalmente, da admissão indireta que só agora faz sentido quando juntamos todas as peças. Mas já aviso, a revelação do capítulo 7 muda completamente a forma como você enxerga essa história. Então já deixa o seu like agora, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos aprofundados como esse. Se inscreva no Fama em Foco e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma análise exclusiva como essa. E presta atenção, cada capítulo de hoje revela uma nova camada dessa história, sem repetir nada do que você já ouviu por aí. Agora respira, porque o que aconteceu nos bastidores não foi coincidência. Quando Glória Pires e Fábio Júnior se casaram em 1981, o Brasil já tratava os dois como um símbolo nacional de romance. Desde 1979, após contracenarem na novela Cabocla, exibida pela TV Globo, a imagem do casal foi construída como se fosse a continuação perfeita da ficção. Revistas como Amiga e Sétimo Céu estampavam os dois como o retrato da juventude apaixonada. Mas o que quase ninguém analisou naquela época foi o tamanho da pressão que se criou em cima de uma relação que ainda estava amadurecendo. Um ponto essencial: Glória tinha apenas 18 anos quando a exposição se intensificou. Ela ainda estava formando sua identidade artística e pessoal. Já Fábio Júnior vivia uma fase de consolidação como galã romântico, com carreira musical em ascensão e agenda cheia. Eram momentos de vida muito diferentes. Enquanto ele já carregava a experiência de fama consolidada, ela ainda estava aprendendo a lidar com o peso da projeção nacional. Em entrevistas do início dos anos 80, Glória deixou escapar algo que hoje soa revelador. Ela declarou: "Quero ser reconhecida pelo meu trabalho." Pode parecer uma frase simples, mas no contexto da época, em que a mídia frequentemente associava atrizes aos seus parceiros famosos, essa fala demonstrava um desejo claro de independência. Ela não queria ser definida pelo casamento. Em 1982, nasce Cléo Pires, no Rio de Janeiro. A imprensa tratou o momento como a consagração definitiva do conto de fadas. Mas fora das manchetes, a realidade era outra. Glória tinha 19 anos e precisava conciliar maternidade precoce com uma carreira exigente na televisão. Ao mesmo tempo, Fábio seguia com compromissos musicais e deslocamentos constantes. Rotinas diferentes, responsabilidades diferentes, pressões diferentes. Logo após o nascimento da filha, as aparições públicas do casal começaram a diminuir. Não houve brigas expostas. Não houve escândalos. Houve algo mais discreto: afastamento gradual. Eventos passaram a ser frequentados separadamente. Entrevistas conjuntas se tornaram raras. Para o público, nada parecia errado. Mas os sinais estavam ali. Quando a separação foi anunciada em 1983, o choque foi grande. Porém, olhando para trás, fica claro que o casamento começou grande demais para duas pessoas que ainda estavam tentando entender seus próprios caminhos. E esse foi apenas o primeiro indício de que aquela história não era tão perfeita quanto parecia. Pouca gente lembra, mas logo após a separação em 1983, houve uma escolha estratégica que mudou completamente o rumo da vida de Glória Pires, e que confirma que aquele divórcio não foi apenas emocional, foi também profissional. Em vez de se afastar dos holofotes, como muitas atrizes faziam após escândalos ou rupturas públicas na época, ela fez o oposto: mergulhou de vez no trabalho. Entre 1984 e 1988, Glória assumiu papéis cada vez mais desafiadores na TV Globo, culminando em um dos momentos mais decisivos da sua carreira, Maria de Fátima em Vale Tudo, 1988. E aqui está o ponto que quase ninguém conecta. Aceitar interpretar uma vilã ambiciosa, manipuladora e fria foi uma ruptura direta com a imagem de boa moça associada ao antigo casamento. Ela não quis manter a aura de princesa abandonada. Ela escolheu desconstruir a própria imagem pública. Em entrevistas daquela fase, ela declarou:
o personagem não precisa ser agradável para ser verdadeiro. Essa frase revela maturidade artística, mas também uma mudança interna. Era como se estivesse dizendo ao público: eu não preciso ser a personagem que vocês idealizaram. Enquanto isso, Fábio Júnior reforçava cada vez mais sua identidade como cantor romântico, lançando músicas que falavam sobre amor, perda e intensidade emocional. A mídia passou a acompanhar de perto seus novos relacionamentos, fortalecendo a narrativa do artista apaixonado e impulsivo. Já Glória adotou uma postura oposta: silêncio absoluto sobre o passado. Essa diferença de postura foi determinante. Ele permaneceu vinculado à imagem sentimental. Ela construiu uma imagem de solidez e profissionalismo. Não houve troca de farpas públicas. Houve reposicionamento. Outro detalhe revelador: nesse período, Glória passou a recusar entrevistas focadas na vida pessoal. Sempre que o assunto voltava ao casamento anterior, ela desviava com elegância e direcionava a conversa para projetos artísticos. Isso não era frieza. Era estratégia. Era controle de narrativa. E talvez essa tenha sido a verdadeira admissão silenciosa. Ela não permitiria que aquele divórcio definisse sua trajetória. Em vez de responder com palavras, respondeu com escolhas. E essas escolhas a transformaram em uma das atrizes mais respeitadas da dramaturgia brasileira. Mas o que aconteceu nos bastidores emocionais nesse mesmo período é ainda mais revelador. Existe uma fase pouco explorada dessa história que ajuda a entender o que realmente estava em jogo após a separação em 1983. Enquanto o público enxergava apenas o fim de um casamento famoso, Glória Pires estava vivendo um dos períodos mais desafiadores da própria vida. Ser mãe solo aos 20 anos, em plena ascensão profissional, sob observação constante da imprensa. Naquele momento, ela já não era apenas uma jovem atriz promissora. Era uma mulher responsável por uma criança pequena, com agenda intensa de gravações, estudos de roteiro e compromissos de divulgação. E diferente de outras celebridades da época, ela não construiu uma narrativa pública de vítima. Não houve entrevistas emocionadas. Não houve exposição de dor. Houve postura. Em declarações dadas anos depois, ao falar sobre maternidade precoce, ela afirmou: ser mãe muda completamente a sua escala de prioridades. Essa frase pode parecer genérica, mas no contexto dela, carrega peso. Significava abrir mão de determinadas oportunidades sociais, reorganizar rotina e assumir responsabilidades que muitas vezes eram invisíveis para quem estava do lado de fora. Outro ponto importante: naquela fase, o Brasil ainda tinha uma mentalidade conservadora em relação a divórcios. Uma jovem separada com filha pequena era facilmente alvo de julgamentos silenciosos. E mesmo sem escândalo público, existia o peso social. Ainda assim, Glória optou por blindar a filha da exposição excessiva. Cleo cresceu longe de entrevistas e polêmicas, algo incomum para filhos de dois artistas extremamente populares. Enquanto isso, a carreira dela não desacelerou. Pelo contrário, ela continuou assumindo papéis centrais, ampliando sua presença na dramaturgia nacional. Isso exigia disciplina quase militar. Fontes da época relatavam que Glória era conhecida por chegar preparada, estudar profundamente seus personagens e evitar distrações no set. Era foco absoluto. Esse período moldou a imagem que ela carrega até hoje: firme, reservada e emocionalmente estruturada. Não porque não sentiu impacto, mas porque escolheu não transformar vulnerabilidade em espetáculo. E talvez aqui esteja uma das chaves dessa história: o silêncio dela nunca foi fraqueza. Foi proteção. Proteção da filha. Proteção da carreira. Proteção da própria dignidade. Mas existe um detalhe específico envolvendo uma decisão profissional tomada poucos anos depois que reforça ainda mais essa transformação. Em 1987, 4 anos após a separação, acontece um evento que muda completamente a estrutura emocional da vida de Glória Pires. Ela conhece Orlando Moraes. E esse encontro não foi apenas o início de um novo relacionamento, foi o começo de um modelo de parceria totalmente diferente daquele que ela havia vivido antes. Naquele momento, Glória já era uma atriz consolidada, mais madura, mais reservada e muito mais consciente do que queria, e principalmente do que não queria repetir. Orlando Moraes, músico, compositor e cantor, não carregava a imagem de galã midiático. Ele tinha perfil artístico, mas com exposição pública muito menos agressiva. Essa diferença foi decisiva. O relacionamento começou longe de capas escandalosas. Sem manchetes exageradas. Sem narrativa de novo casal sensação. Era discreto. E essa discrição não era coincidência, era escolha pouco tempo depois. Eles oficializam a união. E ao contrário do casamento anterior,
que nasceu sob expectativa nacional, esse cresceu fora da pressão coletiva. Em entrevistas posteriores, Glória mencionou algo que revela muito sobre essa nova fase: relacionamento é construção diária. Não era paixão cinematográfica. Era parceria estruturada. Outro ponto crucial: Orlando assumiu naturalmente a convivência com Cléo Pires. Não como substituição de figura paterna, mas como presença estável. Esse detalhe mudou o ambiente familiar. Pela primeira vez, havia previsibilidade emocional. E isso impacta profundamente uma criança que viveu separação na primeira infância. Nos anos seguintes, nascem Antônia, 1992, Ana, 2000 e Bento, 2004. A família cresce, mas cresce sob outro padrão: menos exposição, mais coesão interna. Glória passou a demonstrar algo que antes não era visível: estabilidade afetiva prolongada. Esse novo ciclo não foi apenas sobre amor. Foi sobre reconstrução consciente. Ela não entrou em um relacionamento para preencher vazio. Entrou já sabendo quais limites precisava estabelecer. E talvez seja aqui que começa a verdadeira admissão silenciosa: o que ela construiu depois mostra claramente o que faltava antes. Mas existe um episódio específico, anos mais tarde, que reforça ainda mais a força dessa nova estrutura familiar. Durante mais de 3 décadas, o casamento de Glória Pires com Orlando Moraes foi visto como um dos mais sólidos do meio artístico brasileiro. Mas estabilidade verdadeira não se constrói apenas em tempos de calmaria, ela se revela nos momentos de risco. E o maior teste dessa união aconteceu em 2021, durante a pandemia de Covid-19. Naquele ano, Orlando Moraes foi diagnosticado com Covid e o quadro evoluiu rapidamente para uma situação delicada. Ele precisou ser internado e chegou a permanecer na UTI por aproximadamente 10 dias, enfrentando complicações respiratórias e uma perda de peso significativa. A família viveu dias de incerteza. O medo era real. Diferente do que aconteceu nos anos 80, quando Glória enfrentou a separação e a maternidade precoce praticamente em silêncio, agora o cenário era outro. Ela não estava sozinha. Havia uma estrutura construída ao longo de décadas. Havia filhos já adultos. Havia parceria. Em entrevistas concedidas após a recuperação do marido, Glória falou com emoção contida. Disse que foi um período de muito susto e descreveu a sensação de vê-lo enfraquecido como algo que a marcou profundamente. Em determinado momento, afirmou que teve medo de perdê-lo. A fala não foi dramática, foi honesta. E isso revelou maturidade emocional. Outro detalhe significativo: durante toda a internação, ela manteve postura firme nas redes sociais. Não explorou o drama. Não transformou o episódio em espetáculo. Atualizava informações com serenidade, sempre priorizando a privacidade da família. Essa postura reforçou algo que já vinha sendo construído há anos: a imagem de uma mulher que aprendeu a viver a dor sem transformar sofrimento em manchete. Após receber alta, Orlando Moraes fez questão de agradecer publicamente o apoio da esposa e dos filhos. As declarações dele evidenciaram algo fundamental: ali existia reciprocidade. Existia cuidado mútuo. Esse episódio não foi apenas um susto de saúde. Foi uma confirmação pública de que o relacionamento que ela construiu depois do divórcio era baseado em apoio real e parceria concreta. Não era idealização. Era convivência amadurecida pelo tempo. E é justamente essa diferença estrutural entre o passado e o presente que ajuda a compreender por que, aos 62 anos, Glória demonstra tanta serenidade ao revisitar a própria história. Mas a tranquilidade dela não impediu que alguém trouxesse à tona sentimentos que estavam guardados há mais de 40 anos. Durante décadas, o fim do casamento entre Glória Pires e Fábio Júnior, oficializado em 1983, permaneceu envolto em silêncio. Nenhuma versão detalhada. Nenhuma entrevista reveladora. Apenas especulações. Mas tudo mudou em 2023, quando Cléo Pires decidiu falar publicamente sobre como viveu emocionalmente aquela separação. Em entrevistas e participações em podcasts naquele ano, Cléo afirmou que sentiu a ausência do pai durante parte da infância. A palavra ausência rapidamente ganhou repercussão nacional. Não porque fosse uma acusação judicial ou um escândalo novo, mas porque era a primeira vez que alguém diretamente envolvido expressava o impacto emocional daquele período. Em um dos relatos, ela declarou que houve uma fase em que se sentiu muito ressentida e que precisou amadurecer para entender as escolhas feitas pelos pais. Disse também que falava como filha, a partir da própria vivência, e não como alguém interessada em atacar. Esse ponto foi essencial. A fala não foi agressiva, foi reflexiva. O que tornou o momento ainda mais marcante foi a reação de Fábio Júnior. Segundo a própria Cléo, ele ouviu,
compreendeu e não reagiu com hostilidade. Esse detalhe foi decisivo. Transformou o que poderia ter se tornado um conflito público em um diálogo tardio, porém necessário. A repercussão foi intensa nas redes sociais e na imprensa. Muitos revisitaram o divórcio dos anos 80 sob uma nova lente. Pela primeira vez, não se falava apenas do casal famoso que se separou, falava-se do impacto emocional na filha que cresceu naquele contexto. E aqui surge algo revelador. Glória Pires manteve novamente o silêncio. Não comentou as declarações da filha publicamente. Não rebateu. Não explicou. Essa postura reforçou um padrão que acompanha sua trajetória há décadas. Ela não disputa narrativas em público. Mas, paradoxalmente, foi justamente o depoimento de Cleo que trouxe à tona a confirmação indireta daquilo que muitos suspeitavam. O fim do casamento não foi apenas incompatibilidade de agenda. Houve consequências emocionais reais. E a partir desse momento, a história deixou de ser apenas um capítulo da cultura pop dos anos 80. Tornou-se uma conversa sobre escolhas, maturidade e responsabilidades. Mas existe um detalhe pouco comentado sobre como Glória reagiu internamente a essa exposição inesperada. Depois que Cleo Pires, em 2023, falou publicamente sobre a sensação de ausência do pai durante parte da infância, muitos aguardavam um posicionamento de Glória Pires. Era o momento perfeito para uma entrevista reveladora. Era a oportunidade para confirmar versões, expor bastidores ou finalmente contar o que aconteceu em 1983. Mas ela fez o que sempre fez: silêncio estratégico. Só que esse silêncio não foi vazio. Pouco tempo depois da repercussão, Glória passou a aparecer em entrevistas falando sobre maternidade de forma mais aberta, não sobre o divórcio, mas sobre o papel de mãe. Em uma conversa recente, ela afirmou: "Eu sempre fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha naquele momento." A frase parece simples, mas carrega profundidade. Não é ataque. Não é justificativa. É consciência. Ao longo dos anos, ela já havia mencionado que ser mãe muito jovem exigiu maturidade antecipada e responsabilidade integral. E quando Cleo trouxe à tona sentimentos da infância, Glória não rebateu, não corrigiu, não suavizou. Isso, por si só, diz muito. Quem discorda tenta controlar a narrativa. Quem sabe o que viveu, sustenta o silêncio. Outro detalhe revelador: em eventos públicos recentes, mãe e filha passaram a aparecer ainda mais unidas, trocando declarações de afeto nas redes sociais. Não houve clima de conflito. Pelo contrário, havia cumplicidade. Isso reforça algo importante: as falas de Cleo não abalaram a estrutura entre elas. Se houve dor no passado, houve também construção sólida ao longo dos anos. E talvez aqui esteja a admissão indireta mais forte de todas: Glória nunca precisou dizer que enfrentou dificuldades sozinha. A trajetória fala por ela. A filha adulta, consciente e articulada, é parte dessa prova. Enquanto parte do público buscava polêmica, ela entregava maturidade. Enquanto muitos esperavam confronto, ela demonstrava estabilidade emocional. E é exatamente essa coerência ao longo de 4 décadas que transforma aquele antigo divórcio em algo maior do que fofoca, transforma em aprendizado público. Mas existe um aspecto específico da carreira dela que confirma definitivamente que aquela ruptura foi, na verdade, um ponto de virada estratégico. Se existe uma forma definitiva de entender o impacto de uma ruptura na vida de alguém, é observar o que essa pessoa constrói depois dela. E no caso de Glória Pires, o salto profissional após 1983 não foi apenas continuidade de carreira, foi transformação de posicionamento. Nos anos seguintes à separação, ela deixou de ser vista como promessa juvenil e passou a ocupar espaços de protagonismo absoluto. O marco mais simbólico veio com Vale Tudo, 1988, quando interpretou Maria de Fátima, uma das vilãs mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Essa escolha foi estratégica. Ao assumir uma personagem ambiciosa, manipuladora e moralmente complexa, Glória rompeu com qualquer resquício da imagem de mocinha romântica associada ao passado. Não era apenas atuação. Era reposicionamento público. Depois vieram papéis igualmente impactantes, como as gêmeas Ruth e Raquel em Mulheres de Areia, 1993, consolidando sua versatilidade e força dramática. Ali já não havia sombra de escândalo pessoal. Havia respeito artístico. Havia autoridade de palco. Enquanto isso, a mídia continuava acompanhando a vida amorosa de Fábio Júnior, com novos relacionamentos e casamentos amplamente divulgados ao longo dos anos 80 e 90. A diferença de narrativa era evidente: ele permanecia associado ao campo emocional. Ela migrava definitivamente para o campo da excelência profissional. Outro ponto pouco comentado:
Glória passou a selecionar projetos com mais critério, priorizando personagens densos e histórias complexas. Isso elevou sua imagem de atriz comprometida com profundidade artística, não com exposição social. A estratégia funcionou. Com o passar do tempo, o público deixou de vinculá-la ao antigo casamento e passou a vinculá-la à qualidade do próprio trabalho. Essa virada não aconteceu por acaso. Foi construída passo a passo. Cada personagem forte reforçava a mensagem silenciosa de que aquela ruptura não a fragilizou, a fortaleceu. E talvez seja essa a maior confirmação de todas: o divórcio que chocou o país não interrompeu a trajetória dela. Serviu como ponto de redefinição. Mas ainda falta compreender como essa história é vista hoje, aos 62 anos, por uma Glória completamente diferente daquela jovem dos anos 80. Aos 62 anos, Glória Pires já não ocupa apenas o posto de grande atriz da televisão brasileira. Ela ocupa um lugar de autoridade emocional. E é exatamente essa fase atual que ajuda a compreender o que realmente foi admitido ao longo do tempo, mesmo sem declarações explosivas. Em 2023, ao interpretar Irene em Terra e Paixão, Glória voltou a assumir um papel de personalidade forte, estratégica e determinada. A escolha não parece aleatória. Ao longo da carreira, ela passou a aceitar personagens complexas, muitas vezes controversas, que exigem controle emocional e domínio de cena. Não há mais espaço para a ingenuidade artística. Há maturidade. Mas o que mais chama atenção nas entrevistas recentes não são os papéis, é o discurso. Em conversas sobre vida e amadurecimento, ela declarou: "Hoje eu sou muito mais seletiva com o que deixo entrar na minha vida." Essa frase, aparentemente simples, carrega décadas de experiência. Não é sobre trabalho apenas. É sobre relações, limites e escolhas. Quando fala sobre família, ela demonstra orgulho sereno. O casamento com Orlando Moraes, iniciado em 1987, já ultrapassa 3 décadas. Os filhos cresceram, construíram suas próprias trajetórias, e a convivência pública entre eles é marcada por respeito e afeto. Não há sinais de instabilidade crônica. Há continuidade. Outro detalhe importante: Glória raramente reage a especulações. Ao longo dos anos, quando o antigo casamento voltou a ser assunto, principalmente após as declarações de Cléo Pires em 2023, ela não entrou em debate. Isso revela algo essencial: quem está resolvido não sente necessidade de se justificar publicamente. Existe uma diferença enorme entre silêncio defensivo e silêncio consciente. O primeiro tenta evitar conflito. O segundo demonstra que o conflito já foi superado internamente. Hoje, Glória não parece carregar peso do passado. Ela não revisita aquele período com amargura pública. Também não transforma a história em narrativa de sofrimento. O que ela demonstra é coerência. Saiu de um casamento que não sustentava a estrutura que precisava e construiu outro modelo de vida mais alinhado com seus valores. E talvez seja essa a admissão mais clara de todas: não houve discurso dramático aos 62 anos, mas houve uma trajetória que confirma que a decisão tomada em 1983 foi determinante para que ela se tornasse exatamente quem é hoje. Depois de 4 décadas de silêncio elegante, reconstrução estratégica e maturidade pública, a grande pergunta permanece: o que exatamente Glória Pires finalmente admitiu? A resposta não veio em forma de entrevista exclusiva. Não veio com manchete bombástica. Veio com coerência de vida. Quando, nos últimos anos, ela passou a falar com mais naturalidade sobre escolhas, limites e autoconhecimento, deixou escapar algo essencial. Em uma conversa recente, afirmou: "A gente não precisa permanecer onde não está inteiro." Essa frase, dita com tranquilidade, tem um peso enorme quando analisamos a trajetória dela. Não é apenas reflexão filosófica. É experiência vivida. O casamento com Fábio Júnior, encerrado em 1983, nunca foi descrito por ela como guerra ou trauma público. Mas também nunca foi romantizado. O que ficou evidente ao longo dos anos é que ela escolheu sair. E sair, muitas vezes, é o ato mais difícil. Enquanto parte do público esperava uma revelação escandalosa aos 62 anos, o que ela entregou foi algo mais profundo: confirmação através de postura. A vida que construiu depois, o casamento duradouro com Orlando Moraes, a estabilidade familiar, a carreira sólida, a imagem de mulher centrada, contrasta diretamente com a fase anterior. E contraste é resposta. Ela nunca disse "eu sofri em silêncio." Nunca disse "eu perdoei" ou "eu não perdoei." Mas quando reforça que aprendeu a se priorizar e a não negociar a própria paz, ela valida aquilo que muitos suspeitavam: aquele divórcio não foi fracasso, foi decisão de autopreservação. E talvez essa seja a maior revelação de todas. Não houve confissão tardia.
Houve maturidade suficiente para não precisar dela. Aos 62 anos, Glória Pires não revisita o passado para acusar. Ela simplesmente vive a consequência das escolhas que fez. E quando alguém vive em paz com as próprias decisões, isso diz mais do que qualquer entrevista reveladora. No fim das contas, aos 62 anos, o que Glória Pires realmente admitiu não foi uma frase polêmica em rede nacional. Não foi uma acusação direta. Não foi um desabafo explosivo. Foi algo muito mais poderoso, coerência ao longo de 4 décadas. Quando juntamos as peças, o casamento que começou sob pressão em 1981, a separação silenciosa em 1983, a maternidade assumida com responsabilidade, a reconstrução ao lado de Orlando Moraes desde 1987, a fala madura de Cléo Pires em 2023 e a postura firme que ela mantém até hoje. A conclusão é inevitável. Sair daquele relacionamento não foi fracasso. Foi decisão estratégica de vida. Ela nunca precisou dizer "eu jamais perdoei" de forma literal. Mas deixou claro, com escolhas e postura, que não voltaria para o modelo que não a fortalecia. E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas suspeitavam há anos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o silêncio dela sempre foi uma forma de proteção? Ou acha que ainda existem capítulos dessa história que nunca serão contados? Deixe seu like porque isso fortalece o canal e ajuda o YouTube a entregar conteúdos aprofundados como esse para mais pessoas. Se inscreva agora no Fama em Foco e ative o sininho das notificações para não perder as próximas revelações. E comenta aqui embaixo, qual parte dessa história mais te surpreendeu? A gente se vê no próximo vídeo.